Ribeirão Pires, descemos a Serra do Mar seguindo pela São Paulo Railway até chegar em Santos, onde gravamos nossa cena pós-créditos. O quê? Você não sabia que tinha essa cena? Não, então para tudo e corre lá para assistir essa cena. Vai lá na Amazon Prime, assiste tudo, pós-créditos e vê. Antes de assistir esse vídeo aqui, tá? Corre lá. Aliás, ainda sobre São Paulo Railway, eu vou fazer um episódio especial contando um pouco sobre o surgimento dessa linha férrea, mesmo porque trilhos e trens têm tudo a ver com o nosso universo. Mas vamos falar de Santos. Bem-vindo a bordo do Tour das Locações da primeira temporada de A Todo Vapor, Os Crimes do Tarô. Juntamente com São Paulo e São Vicente, é uma das cidades mais antigas do país. Santos tem 475 anos de existência e qualidade de vida não falta para a cidade que está em 6º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, do Brasil. Tem um dos maiores jardins de orla de praia do mundo e, segundo a revista Exame, Santos também está entre os 10 melhores municípios para se fazer turismo de negócios. Os 7 quilômetros de praias da cidade também são uma fonte inesgotável de lazer. A preocupação com a exportação da história do município veio há pouco tempo, dando destaque para o porto, considerado o maior porto da América Latina, e para o centro antigo, que foi totalmente revitalizado. Os 13 quilômetros do porto movimentam a economia do município. Ele foi o portal da imigração de estrangeiros que foram se espalhando pelo norte e sul do nosso país. E ainda hoje exporta o melhor café do mundo, made in Brasil. Além de recepcionar pessoas do mundo inteiro que optam por conhecer a costa brasileira em luxuosos cruzeiros marítimos. A linha turística do bonde, no centro histórico, tem como vedete um veículo da década de 20, restaurado em suas características originais. O itinerário destaca a variedade arquitetônica da cidade, desde o contemporâneo até o barroco, passando por igrejas coloniais e por casarões coloridos, antigas residências transformadas em pontos comerciais. Eles voltaram a fazer parte do cenário de Santos. Já transportaram mais de 800 mil passageiros. Receberam visitas ilustres. Foram personagens de novelas, minisséries, comerciais de televisão. Comandaram milhares de foliões na volta dos antigos carnavais no centro. Hoje os bondes são uma das principais atrações de Santos. Com charme e romantismo, se tornaram um símbolo da recuperação do centro histórico. E, merecidamente, foram escolhidos como a marca turística da cidade. A história dos bondes em Santos começou no século XIX, no ano de 1871, quando a primeira linha, na época puxada por burros, começou a fazer o trajeto do centro até a praia do Boqueirão. Depois de circular anos com tração animal e a vapor, o bonde ganhou um novo impulso. Em 28 de abril de 1909, foi inaugurado o serviço eletrificado de bonde. A cidade começou a crescer, os imóveis começaram a se valorizar, a população passou a sair do centro para ocupar as outras áreas da região, outros bairros. Foi uma expansão comercial enorme na cidade, porque eles passaram a trabalhar com 220 bondes e com linhas para vários bairros que somavam 144 quilômetros. Uma recordação boa que eu tenho mesmo é do carnaval, que a gente
brincava no bonde, que a gente ia no estribo do bonde, brincando, cantando. Era um transporte tão limpo, tão seguro, que os bondes deixaram uma gloriosa memória. Acho que todas as pessoas que têm a minha idade, próximas à minha idade, têm saudades do bonde. Os bondes apareciam nas propagandas da época. Era através dos bondes de carga que as pessoas recebiam compras e mercadorias pesadas adquiridas no comércio do centro. Muita gente se conheceu, fez amizades e até casou, graças aos bondes. A ilha de São Vicente era chamada Goaió, que significa lugar de fornecimento de provisões. Ali, os viajantes encontravam índios amistosos com os quais trocavam mercadorias por alimentos. A parte da ilha onde surgiria Santos ficou conhecida como Enguaguaçu, termo que corresponde à Enseada Grande. Não se conhece o ano exato do princípio da povoação. O certo é que o fundador de Santos, Brás Cubas, chegou de Portugal em 1532 com Martim Afonso de Souza, donatário da capitania de São Vicente. Dele, recebeu as terras de Jurubatuba e comprou as terras situadas no Enguaguaçu, onde já existia uma pequena igreja sobre o outeiro de Santa Catarina. Vizinho ao outeiro, Brás Cubas construiu sua casa. Assim, Santos é um dos poucos municípios brasileiros que sabem exatamente seu local de fundação, o outeiro de Santa Catarina, no centro. Na rocha ainda existente, uma placa indica como início da povoação a época de 1543. Em 1541, Brás Cubas conseguiu a mudança do porto, que ficava na ponta da praia, na atual Ponte Edgar Perdigão, Ponte dos Práticos, para o outro lado da ilha, o lagamar de Enguaguaçu, hoje centro da cidade. Muitos consideram essa transferência do porto como a verdadeira fundação de Santos. Outros apontam 1º de novembro de 1543 como a data histórica, quando foi instalado o primeiro hospital da América, a Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos, por iniciativa do próprio Brás Cubas e que acabou originando o nome do município. Em 1546, Santos foi elevada à categoria de vila e em 26 de janeiro de 1839 passou a ser cidade. A economia do café no Brasil representou um impulso sem precedentes de crescimento para Santos. A inauguração da ferrovia São Paulo Railway, ligando Santos às lavouras cafeeiras de Jundiaí em 1867, foi uma fonte de progresso inestimável, principalmente para o porto. A cidade aumentou sua população, ocupando toda a área entre o porto e o Monte Serrat e as áreas conhecidas como Paquetá e Macuco. A cidade também fervilhava ideias. Foi um dos centros do movimento abolicionista, com a figura de Quintino de Lacerda e seu famoso quilombo no bairro do Jabaquara. O Teatro Guarani, primeiro grande teatro da cidade e palco de manifestações pela abolição, foi inaugurado em 1882 e por essa casa passaram vários artistas de renome como Sarah Bernhardt, Emanuel Giovanni, Arthur Azevedo, inclusive do dramaturgo português Júlio Dantas. O Teatro Guarani, além de ser uma casa de espetáculos, ela foi uma casa política, tanto é que Santos se adiantou 10 anos à Lei Áurea na libertação de seus escravos. Aqui passou José do Patrocínio, passou Luiz Gama e principalmente Quintino de Lacerda, que era o chefe do quilombo de Jabaquara. Com a abolição da escravatura e a vinda de mão de obra italiana para substituir o trabalho dos negros na agricultura, Santos se caracterizou como a porta de entrada do Brasil para os esperançosos imigrantes italianos e japoneses. O aumento populacional também acarretou problemas. Uma grande epidemia de febre amarela em 1889 dizimou 700 pessoas.
Santos sofria constantemente com as doenças, com os alagamentos. A falta de saneamento básico era um problema, os cortiços também. O Porto de Santos era um porto temido, considerado o Porto da Morte. Para sanar tais problemas, 2 obras foram fundamentais. O Porto Organizado, inaugurado em 1892 pelos empresários Cândido Gaffret e Eduardo Guinlé, e o Saneamento de Santos, que é o responsável pelo fim definitivo das doenças e pela salubridade da cidade. A genialidade do projeto do engenheiro Saturnino de Brito teve o triplo mérito de drenar as planícies alagadas com os canais de drenagem, hoje marcos da paisagem urbana santista, de preservar a memória histórica do centro e de ordenar a ocupação urbana da ilha de São Vicente com um plano de ruas. Os trabalhos de construção da rede pluvial, incluindo os canais, têm início em 1905, com a construção de galerias no centro. O Ribeirão dos Soldados, um rio muito poluído que corta a cidade, é utilizado para a construção do primeiro canal. Todo o seu percurso é retificado e revestido com concreto armado, uma novidade para a época. Para inaugurar as obras de um novo tempo na cidade, são realizadas grandes festas. Em 27 de agosto de 1907, é inaugurado o primeiro dos canais projetados por Saturnino de Brito. Estão prontos 2 quilômetros do Canal 1, entre o estuário e a Avenida Ana Costa. Este, como os outros canais, vão sendo margeados por largas avenidas. Estas novas ruas, essenciais para a melhoria das condições sanitárias da cidade, são arborizadas, têm banquetas para que a população possa usufruir do novo espaço e destacam-se na paisagem por sua beleza peculiar. Paço Municipal, um dos inúmeros pontos turísticos da cidade, foi construído em 1937 e inaugurado em 1939 pelo então prefeito Ciro de Ataíde Carneiro, como parte das comemorações do primeiro centenário da elevação de Santos à categoria de cidade. A construção reflete, através da linguagem arquitetônica, o estilo neoclássico, com forte influência de simbologia de maçonaria. O prédio é um dos poucos do estado, construído durante o período áureo do café, que ainda mantém sua estrutura original e decoração preservadas. O projeto de construção do palácio seguiu as normas das edificações europeias e possui 2 imponentes estátuas mitológicas localizadas na entrada. A da direita representa o deus do comércio, Mercúrio, na mitologia romana, associado ao deus grego Hermes. É o deus da venda, do lucro e do comércio. À esquerda está a deusa Atena, a Minerva dos romanos, protetora das cidades, das artes e da ciência. Outro ponto turístico e histórico da cidade é a Cadeia Velha, local que serviu de locação para nossa série e que indica ali uma possível segunda temporada. Seus saberes demonológicos serão muito úteis à magnânime igreja do diabo. Chamavam-me Santiago, mas hoje eu prefiro que me chamem pelo título e pela alcunha que eu escolhi para definir-me. Monsenhor Casmurro. A Cadeia Velha é um patrimônio cultural santista. Conhecida originalmente como Casa de Câmara e Cadeia, a Cadeia Velha teve sua construção iniciada em 1839 no antigo Campo da Chácara, atual Praça dos Andradas. Foram necessários cerca de 30 anos para que fosse concluída. Em pedra, cal, argila, areia e melado de cana-de-açúcar, a construção é típica do Brasil colônia. Em 1865, ela abrigou as tropas brasileiras que partiriam para a Guerra do Paraguai. Em 1866, instalou-se nela o Fórum e seu Tribunal de Júri. Em 1870, passou a funcionar como a Cadeia de Santos, com 8 celas. Assim foi por mais de 80 anos. Uma delas foi ocupada por Patrícia Galvão, a primeira presa política do país,
Conhecida pelo pseudônimo de Pagu, ela foi escritora, poeta, diretora de teatro, tradutora, desenhista, cartunista, jornalista e militante política brasileira. E é engraçado ver e perceber como o mundo dá voltas, não é mesmo? Desde 1981, a Cadeia Velha passou a abrigar manifestações culturais que a transformaram num símbolo de resistência artística. Olha só, até hoje é assim. Em 2019, por exemplo, teve uma oficina chamada de Oficina Pagu para aqueles que desejam aprimorar seus conhecimentos nas áreas das artes visuais, circo, dança, fotografia, audiovisual, gestão cultural e teatro. Em 1959, o prédio foi tombado pelo IPHAN, por ser uma das primeiras expressões arquitetônicas das novas ideias da organização do Brasil como unidade independente. Santos é uma cidade repleta de história que vale muito a pena conhecer. Até a nossa próxima aventura. Santos, poema, jardins pela praia, cidade e porto de mar. Tens a magia de barcos estranhos na barra esperando adentrar. Morros, varandas alegres, suspensas no arvoredo. Santos das ruas antigas, à beira do cais que escondem segredos. Tuas paineiras floridas, salgueiros que choram nos velhos canais. Santos, cuidado. Prepara. Mesma coisa, inteiro, hein? Vai pra dentro. Ação! Palmeiras imperiais, Ilha Urubu, Queçaba, o verde reduto nas ondas do mar. Santos, poema, jardins pela praia, cidade e porto de mar. Monsenhor Casmurro. De novo. Monsenhor Casmurro. Morros, varandas alegres, suspensas no arvoredo. Santos das ruas antigas, à beira do cais que escondem segredos. Tuas paineiras floridas, salgueiros que choram nos velhos canais. Santos, cuidado, menina, as tuas belezas não perca jamais. Os flamboyantes florescentes